Olá, bom dia. A gente está aqui hoje com o Marcos Bittencourt, fazendo uma apresentação e puxando um gancho com a nossa colisão, né? Foi no tempo de faculdade ainda. O Marcos foi professor de Direito Administrativo, Processo Administrativo, e voltamos, né, a nos encontrar agora com a inovação, né, mestre? Então, queria que você falasse um pouco e abordasse um pouco essa questão dos ciclos de aprendizado, né, que a gente vê uma jornada aí de muita mudança, né, para a educação digital, né, e nos últimos anos você tem se dedicado bastante, né, a essa proposta de EAD, né, e essa proposta de inovação para a área jurídica, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a respeito aí dessa jornada. Em primeiro lugar, obrigado Henrique, da Contractor, pelo convite para a gente conversar a respeito de inovação e advocacia. E realmente é sempre interessante verificar que foi no mundo tradicional, na Faculdade de Direito, que nós nos encontramos, nós nos conhecemos e nós notamos desde a era da faculdade, desde esse momento, que muitas outras coisas estavam já surgindo no mundo tradicional da advocacia, em geral do direito. E nós conseguimos verificar claramente que havia alguns problemas, principalmente na gestão, quando nós pensamos nas carreiras jurídicas, gestão mesmo de escritório de advocacia, e agora, principalmente pelo impacto tecnológico, nós encontramos algumas dificuldades na própria atividade fim. Você encontra muitos jovens que estão iniciando uma carreira na advocacia e até mesmo grandes escritórios, que são escritórios tradicionais, que estão encontrando alguns gargalos, onde não podem desempenhar, digamos assim, direito à sua arte. Sim. E, no fundo, isso pode trazer um prejuízo diretamente para a própria instituição, que é o escritório da advocacia, ou até mesmo um corporativo, a área jurídica de uma empresa, e muitas vezes isso vai refletir também em relação aos seus clientes. Você encontra, às vezes, uns dinossauros, digamos assim, uma estrutura muito tradicional, muito conservadora, e ela tem uma dificuldade de se adaptar a essas inovações que vão surgindo. Perfeito. E em relação aí às profissões, né, que a gente vem ouvindo falar, né, do futuro das profissões, quais são as razões para se reinventar, né, independentemente de ser na área do direito, né, buscar outras matérias do conhecimento, por que se reinventar? Nós estamos vendo com uma rapidez fora do normal, falar que a época de mudança é cair no lugar comum, toda época é uma época de mudança, só que por causa dessa curva exponencial da humanidade, nós estamos vendo as alterações ocorrendo com muita rapidez, uma rapidez que as pessoas não estão conseguindo necessariamente acompanhar. Eu, talvez até fazendo esse comparativo, mesmo com a época de faculdade, era muito comum você encontrar dois alunos que iam se reunir com competências distintas, um mais extrovertido, iria em busca dos clientes, ia fazer o próprio marketing, até mesmo do próprio escritório, enquanto o outro, mais, digamos, introvertido, iria realizar ali a elaboração de peças, ia trazer toda aquela base para o desenvolvimento do escritório. E o que eu tenho visto atualmente em vários escritórios de advocacia é que essa figura do advogado introvertido, aonde fica apenas na elaboração de peças, ela está em vias de extinção por causa da rapidez com que a tecnologia nos dá uma resposta. Então, se você pensa muitas vezes, né, nessa figura do advogado robô que assombra o futuro da advocacia, na verdade não é o futuro, é o presente. Então, vale muito mais a pena, em termos de baixo custo, você ter na estrutura do teu escritório, na estrutura da sua empresa, uma inteligência artificial que pode fazer uma pesquisa muito mais técnica, muito mais adequada, muito mais profunda em relação ao atendimento customizado, dependendo ali de uma vara, dependendo ali do órgão do Poder Judiciário, do que 300 advogados que tenham um refinamento excelente na apresentação das peças. Então, enquanto os escritórios não despertarem para isso e verificarem que realmente é naquela parte das soft skills que nós vamos encontrar
um desenvolvimento da advocacia. Vai ser muito difícil você trazer para essas áreas tradicionais aquilo que nós esperamos. Perfeito. A gente verifica já um alto investimento dos escritórios, né, dos grandes escritórios de São Paulo em tecnologia proprietária, né? A gente verifica já muitas empresas novas, nascentes de tecnologia despontando aí em mercado. E além disso, a gente vê os escritórios menores ou escritórios boutique, né, investindo cada vez mais, né, nessas tecnologias, nas startups, em melhorias de processo. Por que a advocacia está mudando radicalmente? Nós encontramos que mesmo nesta visão da área de humanas, que é a área da advocacia, as ciências humanas ainda se iludem pensando que o toque humano seria o principal ou a única coisa a ser desenvolvida. Quando nós analisamos que realmente no escritório de advocacia, praticamente mais de 70% das atividades, elas são praticamente mecânicas. Elas são praticamente passíveis de automatização. Então, no fundo, você entender que a elaboração de uma petição, e normalmente nós encontramos alguns escritórios que são especialistas nisso, onde eles têm aquela advocacia padrão, em grande escala, grande quantidade de ações, nós vamos ver que naquilo é praticamente uma atividade de um robô. Então, mais de 80%, até diria, da atividade no escritório da advocacia é passível dessa automatização. E as pessoas não percebem. O que seria interessante é nós nos tornarmos mais humanos até mesmo que o robô. Porque o robô ele não perde a paciência com o cliente. Sim. Nós, seres humanos, perdemos. Então, aí que está um dos grandes desafios. Desenvolver ao máximo essas soft skills para você ser mais humano do que é realmente um computador. Sim, a gente fica sempre com essa impressão, né, de que, né, com os jornais, né, as revistas nos trazem essa informação de substituição, né, e na verdade a gente acaba tendo mais esse medo, né, esse receio do novo, né, do que realmente aproveitar as benesses, né, da tecnologia. Aí eu me lembro que logo que eu saí da faculdade, em 2012 para 2013, a gente tinha a obrigação, né, a obrigatoriedade de fazer o processo já em ambiente digital, né, o processo judicial em si, né. Então, naquele momento, os advogados mais antigos faziam protestos na frente da OAB, né, querendo o processo híbrido, né, querendo protocolar físico e ter essa liberdade, né, de físico para o digital, mas eu lembro o quanto eu sofria também, né, com isso, tendo que, no período que era estagiário ainda de direito, né, tendo que correr até 5 horas da tarde para fazer todos os protocolos. E hoje a gente tem essa facilidade de poder fazer, né, de casa, né, fazer até meia-noite, né? Por que ainda o advogado tem uma enorme resistência ainda em relação à mudança, ao novo? O que eu encontro principalmente, mesmo nos grandes escritórios de advocacia, na área criminal, mesmo na área de direito administrativo, onde eu atuo com mais frequência, aquela visão tradicional nos traz o estabelecimento de várias crenças que limitam o desenvolvimento da própria estrutura. Então, o que eu tenho visto principalmente é que um grande escritório só vai buscar algo diferente quando é provocado e muito pelo cliente. Porque o cliente, quando tem uma empresa, já tem uma adaptação mais rápida às necessidades dentro da sua área, dentro do seu próprio nicho. Agora, quando vai provocar o escritório da advocacia e encontra no escritório aquela visão bem tradicional, e é lógico, às vezes nós temos ali, tem escritórios que eu atendo que tem mais de 50 anos. Quando você tem um escritório com mais de 50 anos, você diz, não, mas a gente sempre tem feito dessa maneira. Por que nós devemos mudar? Então, será que ele irá sobreviver mais 50 anos nessa visão? E você disse algo muito interessante, o próprio estagiário mudou o papel do estagiário no escritório. Com certeza. O estagiário antigamente era só para levar os processos físicos enormes, Sim. Tinha que ser um rapaz forte, inclusive, para carregar processo até a vara. E atualmente o escritório de advocacia precisa de estagiário mais para ser um pesquisador do que necessariamente alguém que vai ser um carregador de processos, que na verdade o processo eletrônico evita e facilita muitas coisas. Perfeito. Com toda essa mudança, né, que a gente vem vendo, né,
E a preparação que o advogado teve ainda no período de faculdade, que foi muito tecnicista, né? Onde que você enxerga que deve haver essa mudança de comportamento para ter uma visão mais holística, olhar para outras áreas, né? Onde que o advogado, né, que estão chamando de advogado 4.0, ele deve se desenvolver, né? Que áreas do conhecimento principais para esse novo mercado que está se propondo? Eu acredito que principalmente em relação aos escritórios de advocacia, praticamente todos, para sobreviverem, vão ter que se adaptar com uma inteligência artificial, uma forma de cognição computacional. Os escritórios vão ter que se adaptar, por exemplo, com novas ferramentas, como a própria Contractor acaba fornecendo isso para os escritórios de advocacia também, o que facilita, trazendo mais agilidade nos seus trâmites, nos seus processos internos. E acredito que, antes de tudo, nós temos que resgatar dentro da própria faculdade esse novo perfil do advogado, mostrando que, você disse muito bem ali, já que nós temos falado de um escritório boutique, nós temos que desenvolver uma alfaiataria jurídica, uma alfaiataria do direito. Prêt-à-porter, a inteligência artificial vai fazer. Aquilo que é de massa, a inteligência artificial vai fazer. Agora, qual é o grande diferencial do seu escritório, da sua empresa, na entrega para a sociedade? O que você tem de diferente para entregar para a sociedade? O que você vai fazer daí sim, desempenhando a sua arte, com cuidado. Eu acredito que nesse ponto, principalmente desenvolvendo essas soft skills, sabendo utilizar principalmente a influência para trazer ao cliente aquilo que realmente ele necessita, utilizando a tecnologia a seu favor. Perfeito. O que eu tenho visto e tenho conversado com alguns advogados, sócios de escritório, né, é um certo vitimismo, né, colocando que a culpa e uma desculpa, né, em relação à mudança do mercado, né, quantidade cada vez mais exponencial de advogados, novos advogados entrando em mercado, né, tem colocado muito a culpa ao acaso, né. Então, o que será que esse advogado em si ele deve parar para se preocupar de agora em diante, né? Onde ele deve focar as energias, né? Seja no seu escritório de advocacia, né? Seja em departamento jurídico, para que ao invés de desculpas ele encontre oportunidades e mais resultado. É algo que eu tenho visto na prática, nas palestras, quando eu acabo apresentando e depois tem uma conversa, tem um bate-papo informal dentro do próprio escritório, é mostrar para eles que aquelas crenças que às vezes vêm desde a época da faculdade ou muito antes disso, você tem que quebrar essa forma de pensamento. Então, o grande problema que eu encontro é no próprio mindset, na própria mentalidade das pessoas. Então, você só consegue aquilo que a gente estava conversando até antes, né? Você só consegue mudar o comportamento dos membros da sua equipe a partir do momento que você consegue modificar a maneira como as pessoas pensam. Perfeito. Então é um despertar, às vezes, você entender que essas habilidades comportamentais, da mesma maneira que você aprendeu na faculdade as habilidades técnicas, as hard skills, você pode aprender as habilidades comportamentais. Eu Legal. acho que o início de tudo é a mentalidade. Como construir uma carreira na área do direito. Esse é o ponto mais importante. Maravilha. Puxando um gancho com a área pública, né, uma área que você se dedicou aí, né, bastante tempo da sua carreira, né, profissional. Então, por que na área pública se investe mais, né, em softwares, em tecnologia? Porque os tribunais eles se colocaram à frente desse processo em relação ao ambiente jurídico muito antes do que o setor privado, né, que os escritórios de advocacia, que as empresas, né, os advogados in-house. Por que a advocacia pública tem investido, né, nessa área de tecnologia? Eu entendo que tem um início na própria estrutura da administração pública, que também viu que tem que se renovar, tem que repensar muitas coisas, muitos processos. E é uma maneira de você visualizar a mesma situação. Um escritório de advocacia, quando tem muitos clientes e sabe administrar bem essa carteira de clientes, fica feliz, porque tem daí um retorno financeiro muito maior. Agora, partindo do outro lado, em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando tem
uma quantidade infinitamente maior de processos, o Poder Judiciário encontra que alguma coisa está errada. E isso, principalmente ali, o Poder Judiciário na área trabalhista já tinha verificado há um certo tempo. Então, como para o escritório da advocacia ter muitos clientes é algo favorável pelo retorno, para o Poder Judiciário ele já estava sentindo de maneira diferente esse baque. A quantidade de recursos fez principalmente uma forma, pelo menos no primeiro momento, de modificar o próprio processo judicial, mas eles verificaram que na prática o próprio processo interno também tem que ser modificado. Então você encontra agora, ainda são algumas ilhas de inovação dentro da administração pública, mas já uma tentativa de trazer inteligência artificial, trazer daí uma resposta também mais rápida ao próprio cidadão. Perfeito, muito pertinente. Para a gente encerrar e fechar com chave de ouro essa conversa, né, falando um pouco de tendências aí para os próximos anos, né? O que eu tenho visto é exatamente isso que você comentou anteriormente, né? A parte do humano, né, dentro de uma ciência, né, como é o direito, ele ainda é, de certa forma, insubstituível, né? Ele é muito necessário, é imperioso que tenha-se, né, um advogado, um ser humano à frente, mas ele tem que se tornar cada vez mais especialista e se munir, né, de informações o mais rápido possível. Isso a tecnologia ajudou, né? Hoje a gente vê ferramentas como o Jus Brasil, né, há mais de 10 anos no mercado, ajudando os advogados a não usar aquela antiga, parecia uma Barça, né, bordô, né, toda colorida dentro, forrando toda a parede do escritório, e agora a gente tem com um clique, né? Então isso aí a gente já vê como tendência para os próximos anos a facilidade de se encontrar informações, documentos, né, e produzir, né, intelectualmente de forma muito mais célere, né, muito mais dinâmica, né? Quais são as tendências que você enxerga para os próximos anos? Um ponto, a gente podia ficar conversando muito tempo a respeito disso, mas eu achei interessante você mencionar, é importante para o escritório ter um nicho. Então, identificar quem são realmente os seus clientes, para apresentar algo de diferencial. Então, um nicho, por menor que seja, algo que fortalece principalmente a estrutura do escritório. Agora, por outro lado, também nós temos que analisar com muito cuidado este nicho, de acordo com a evolução da própria sociedade. Então, o que aconteceu, que eu achei muito interessante até para ilustrar. Uma aluna, eu ainda leciono em pós-graduação, uma aluna chegou para mim e disse assim: gostei muito da sua aula, tal, mas eu sou apaixonada por direito de trânsito. E eu pretendo futuramente pretendo fazer uma pós-graduação em direito de trânsito. E eu fiquei um pouco espantado pelo seguinte: eu fui até o Vale do Silício e uma das coisas que eu aprendi é que o futuro, e um futuro talvez muito próximo, você será proibido de dirigir o seu próprio carro por causa dos veículos autônomos. Perfeito. Então, se você vai ser proibido, veja só, você vai ser proibido de dirigir o seu próprio carro porque o risco de você causar um acidente é muito maior do que a inteligência artificial. Então, daí eu pergunto, será que vai existir direito de trânsito se o próprio proprietário será proibido de utilizar o seu veículo? O direito de trânsito irá possivelmente se transformar num aspecto do próprio direito civil, porque daí nós vamos ter que investigar se naquele acidente, naquele sinistro, se é uma responsabilidade da empresa que construiu o próprio veículo ou se é uma responsabilidade da empresa que tem o software que foi utilizado. Perfeito. Então, a ideia de você ter um nicho fortalece, mas tem que tomar muito cuidado. Antes de tudo, você como advogado é aquele que resolve os problemas do seu cliente. Então, quando ele chega ali para conversar com você, você tem que ter uma saída para dar uma resposta para ele. O nicho é um caminho. E uma outra ideia, só para concluir, eu acredito que uma advocacia preventiva faz muito sentido, em termos de buscar uma conciliação, do que levar até uma disputa judicial, algo que traz uma morosidade que atualmente não faz mais sentido. Eu posso perder, eu posso ganhar uma questão, mas eu preciso de uma resposta rápida.
eu não posso deixar minha vida dependendo da vontade de terceiros. Perfeito, maravilha. Então acho que o que ficou claro para nós, assim, depois desse bate-papo, é que, em que pese, né, as dificuldades econômicas, né, o advogado vai ter cada vez mais trabalho, né, vai ter que entregar muitas vezes mais por menos e vai ter que fazer vezes, né, da tecnologia, da utilização das benesses da tecnologia para tornar o direito cada vez mais online, né? É isso que a gente viu aqui. Então agradeço aí a visita, né, ao nosso escritório do mestre Marcos Bittencourt. Foi uma conversa bem bacana para a gente abrir aí essa série de conhecimento aí sobre o futuro da advocacia que a gente vem se propondo, né? Agradeço a visita, muito obrigado, Marcos. Até a próxima.